Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre equipamentos da TI. Os tópicos a serem abordados nessa aula são: escolha de computadores, periféricos do computador. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de escolher os melhores computadores e periféricos. Escolha de computadores. Vamos pensar num exemplo bem básico. Você já se deparou com aquela decisão de qual computador pessoal eu vou comprar para deixar na minha casa? Ou ainda, qual o melhor celular que eu vou comprar para mim, para que eu possa estudar, produzir meus documentos, entre outras coisas? Nas organizações, algumas perguntas semelhantes também costumam serem feitas. A exemplo, quais serão os melhores computadores, desktops, para os meus funcionários, para os meus servidores? Será que eu vou adquirir laptops, notebooks? Quais são os melhores equipamentos para eles? Essa é uma pergunta importante, mas ainda estamos na discussão hardwares. E ainda temos outras a serem feitas, que são os softwares. Quais os melhores, os mais adequados para os meus usuários? Mas por que essas e outras perguntas devem serem feitas? Pensem a seguinte situação e veja se já se deparou em algum momento com algo parecido. Determinada organização resolveu trocar todos os sistemas e computadores. E aí, o funcionário voltou de férias. Quando chegou no seu departamento, ele se deparou com computadores novos, bonitos, modernos, e sistemas novos também. A empresa resolveu trocar tudo. Ótimo. E aí o funcionário senta para começar a trabalhar, e aí ele começa a procurar, mas onde está o meu documento X? De que forma eu consigo acessar o meu servidor? Nossa, mas que teclado mais difícil de manusear. Já viu algo semelhante? Então, às vezes, o funcionário demora mais tempo para tentar aprender a tecnologia, o equipamento, o sistema, do que trabalhando. Esse é um problema. Lembrando que a ideia de um sistema de informação, nós temos aquele tripé: organizações, pessoas e a tecnologia. A tecnologia deve se moldar aos usuários e não o contrário. Eu não posso, por exemplo, fazer com que uma produção pare, deixe de produzir, qualquer que seja aí o departamento, o próprio departamento da produção, RH, financeiro, marketing, materiais, não importa. Eu não posso fazer com que ele pare para que os funcionários, os usuários, aprendam a manusear o sistema. A ideia é que seja algo, um ciclo que dê continuidade, que venha para melhorar e não parar a produção. Conseguiu visualizar que essa escolha de quais computadores devem ser utilizados não é uma escolha tão simples? De nada adianta comprar o computador mais evoluído em termos de tecnologia, processamento de dados, entre outras coisas, se o usuário, ou seja, aquele que vai manuseá-lo, não tem as habilidades técnicas necessárias para isso. Que pode acontecer. Às vezes você dispõe um computador aí para um leigo, alguém que não está acostumado a manusear aquela tecnologia, a pessoa, o profissional, literalmente trava. Ele não sabe por onde começar.
Às vezes ele não sabe nem mesmo ligar e desligar aquele computador. Conseguiu visualizar um exemplo parecido? Conseguiu se ver numa situação dessa? Que você tem aí um computador e não sabe muito bem como manuseá-lo? Em resumo, nas organizações, as tecnologias, elas são um meio para atingir um objetivo e não um fim. Então, realmente não é recomendável esse tipo de situação. Periféricos do computador. Vamos conhecer os principais? Periféricos de entrada, periféricos de saída, periféricos de entrada e saída. Basicamente, o periférico são equipamentos que possibilitam com que eu insira dados no computador, o computador processa esses dados, então eu tenha uma saída. Como assim? Periférico de entrada, um bem comum, é o teclado, onde eu vou inserir os dados. Esses dados inseridos serão processados e aí eu tenho um outro periférico de saída que pode ser a impressora. Sim, eu mando um documento imprimir e aí ele sai na impressora. E temos ainda alguns periféricos considerados de entrada e de saída, a exemplo dos monitores. Tudo bem essa ideia de periféricos? Trouxe para vocês no Saiba Mais um link onde vão poder aí se aprofundar nessa questão dos periféricos e seus diversos tipos. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre equipamentos da TI. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!